Oxi. Boa noite. Boa noite, vamos entrando. Mais um dia de live. Sejam bem-vindos. Vamos lá, quem está aqui conosco. Quem for entrando aqui na live, vá se identificando por gentileza, se é colega advogado, estudante. Vamos aproveitar para apertar também o aviãozinho para a gente compartilhar com o maior número de pessoas. Agradeço aqui a presença de todos. É isso mesmo, temos hoje o Dr. Yuri que está já entrando aqui com a gente. Nós vamos compartilhar experiências no Tribunal do Júri. Gente, olha, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. O Tribunal do Júri, eu só falando o nome já me dá um arrepio de tanta emoção que eu sinto. Vamos lá, Vanessa, estudante de Direito, Faculdade F5. Olha aí, Vanessa. A melhor, obrigada. Colega advogado do Espírito Santo. Olha aí, gente, que coisa boa. Sejam bem-vindos. Vamos apertar aqui no aviãozinho para compartilhar para esse Brasil inteiro, para trazer o maior número de pessoas, de colegas advogados, acadêmicos, para a gente poder trocar experiências incríveis aqui. Seja bem-vinda, é a Marcele. Nosso convidado, Dr. Yuri, já está aqui com a gente. Vamos adicionar aqui o Dr. Yuri. Hoje nós vamos falar sobre as técnicas assertivas no Tribunal do Júri. Erros e acertos, como é que você deve proceder no tribunal. E vou fazer só mais uma colocação aqui. O Tribunal do Júri é um outro ramo do direito penal que você vai ganhar dinheiro, você atuando e se preparando, porque é um diferencial na advocacia criminal. Pronto, solicitando aqui o Dr. Yuri, aqui conosco. Olá. Convidando. Olá, doutor, tudo bem? Tudo. Boa noite, como é que pessoal. Você está? Estou bem, graças a Deus. Espero que essa live seja boa, né? E eu quero pedir para as pessoas que já estão, para poder já ir colocando algumas dúvidas, se tiverem sobre o Tribunal do Júri, para a gente poder debater sobre o assunto. Isso mesmo. Pode falar, doutor Yuri, pode falar. E aí, cortei sem querer. O Maurício Ferraz entrou, o Mauro também, eles são tribunos, né, de excelência já. E aí eles podem até ajudar também na nossa live. A gente está aqui para poder falar um pouco da experiência que tenho. A minha experiência não é tanta, né, com relação ao Tribunal do Júri. Eu só fiz 2 tribunais, no entanto, eu tenho um conhecimento técnico sobre isso, porque já fiz diversos cursos, né? A doutora Viviane já tem um certo tempo já de experiência sobre o tribunal. E aí eu vim aqui para poder falar como foi a minha experiência, quais foram os meus primeiros erros, apesar de ter um conhecimento técnico sobre a situação, a ajuda que eu tive no decorrer, né, do tribunal, que foi que eu observei com relação ao Tribunal do Júri, se é importante trabalhar de forma solitária, se é importante trabalhar em grupo, o que foi que eu consegui observar sobre essa situação. Doutor Yuri, olha que é muita coisa aqui que a gente vai hoje bombar nessa live. Vamos convidar aqui novamente, a Siena está aqui, o Yuri, sou fã, a Rafaela, é isso mesmo. Melhor parceiro de júri, estamos todo mundo junto, olha, no mesmo caminho. Eu me sinto muito emocionada. Para quem está aqui conosco, que não me conhece, eu sou a doutora Viviane Pinheiro, sou advogada criminalista há mais de 17 anos.
Tenho mais de 300 júris, doutor Yuri, nas costas aí realizados. Então, eu tenho uma caminhada grande. Os maiores júris, eu digo, que eu já fiz na minha vida, também foi no início da minha carreira. Eu praticamente diariamente, eu construí a minha autoridade no Tribunal do Júri, que a gente fala no Tribunal de Lágrimas, foi atuando de forma voluntária. É isso mesmo. Mais de 300 júris e alguma coisa. Depois eu vou ver uma questão de uma prova social, que eu nem sei praticamente a numeração exata, mas é um orgulho que eu tenho muito grande, porque eu me sinto completa com a atuação no Tribunal do Júri. E a gente está aqui hoje trazendo o doutor Yuri conosco. Como ele falou, ele está começando, iniciando a atuação no Tribunal do Júri, e a gente quer passar aqui para as pessoas, doutor Yuri, pronto. A gente vai passar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, advogados, acadêmicos, como é atuar no júri. Precisa realmente de uma preparação, gente. Precisa. Vamos falar sobre todas essas questões, doutor Yuri, se em grupo ou se sozinho, enfim. Nós somos 2 advogados criminalistas, uma já veterana aqui, que sou eu, e o doutor Yuri, que é um exemplo de advogado criminalista, que também é competente, faz um bom trabalho e que está iniciando agora no tribunal. Peço a quem está aqui nos assistindo que, além de clicar nesse aviãozinho aqui para compartilhar, nos sigam nas redes sociais para poder conhecer o nosso trabalho e poder expandir a advocacia criminal, principalmente a advocacia criminal feminina. A advocacia em todo o contexto, né, doutor Yuri? A gente trabalha encorajando pessoas para que percam medo, porque o medo é um destruidor de sonhos. Pense numa coisa que destrói sonhos, é o medo. Então, vai com medo mesmo, porque dessa forma é desafiador. Quando você consegue, você conquista, gente, não tem preço. Você se sente realizado. Eu acho que uma das realizações maiores é a realização profissional. Agora, vamos aqui. Doutor Yuri, vamos ao que nos interessa. Nos conte a sua primeira experiência no Tribunal do Júri, como é que foi em relação aos seus colegas, que você já tinha me contado que você atuou com alguns colegas. Me conte no início essa sua experiência, o emocional, como foi que você se preparou, e aí a gente vai conversando sobre as técnicas. Pronto, eu tenho 2 momentos, porque até então eu fiz 2 júris até então. Um em 2019, e aí durante o período da pandemia dei uma pausa com relação aos júris, né? Porque eu aqui, pelo menos no Ceará, não queria fazer marcação de júri, pelo menos em um determinado período. E aí depois fiz um outro em um outro estado. A primeira situação eu também fiz como colega, só que a primeira situação não tinha experiência técnica nenhuma. Então, eu não sabia como é que funcionava. Eu só fui com conhecimento do processo e cheguei lá, recebi algumas retaliações, porque, assim, querendo ou não, apesar de ter a plenitude de defesa, tem algumas coisas que você não pode fazer, que, inclusive, a importância da juntada dos 3 dias antes. E aí eu levei informações que eu não tinha juntado anteriormente, porque eu não tinha conhecimento técnico. E aí a importância de você ter um conhecimento técnico, de ter um contato com outras pessoas que já têm experiência na área, para que você saiba o que fazer. Porque, assim, a faculdade em si, ela não te traz experiência nenhuma para a situação prática. E aí é importante. E nem sobre o Tribunal do Júri em si, né? Não tem nada. E é uma área do direito penal. Eu costumo dizer que é uma área do direito penal, o Tribunal do Júri, porque a gente encontra especialistas no âmbito criminal que só trabalham no Tribunal do Júri. E a faculdade não traz nenhuma, só aquela teoria que já tem nas doutrinas mesmo. E aí a prática, ela é muito importante. E aí vem a segunda fase, que foi o segundo júri que eu fiz, que eu já vim com uma bagagem de conhecimento técnico. Eu disse assim, não, se eu quero atuar no Tribunal do Júri, eu tenho que ter conhecimento sobre aquela situação para que eu possa saber como atuar, como agir. Porque, assim, é totalmente diferente a situação de uma audiência de instrução comum para uma audiência de um júri. Porque lá no júri você está trabalhando com pessoas que são juízes leigos, né? Que são pessoas da sociedade que não têm um conhecimento técnico com relação àquilo. Então você tem que trabalhar mais com o emocional. Já no processo, não importa trabalhar com o emocional.
Para o juiz não importa se aquela pessoa tem família ou não, porque a outra pessoa do outro lado, a vítima, também tem família. Então, se você for Isso. trabalhar, por exemplo, um pedido de liberdade, trabalhando a parte humanitária, você não vai conseguir nada. Não. Na audiência de instrução normal é técnica. No júri, ela é técnica mais emocional. Então, tem essa diferenciação. E aí você tem que saber trabalhar com o emocional das pessoas. Você tem que saber escolher os jurados que vão estar ali. Inclusive, até uma situação de uma pauta que a gente colocou, né? A escolha dos jurados com relação ao júri. Sim. E aí, antes da escolha dos jurados, antes da escolha dos jurados, é importante a gente trabalhar das informações depois da audiência de instrução. O que é que acontece? Tem 2 momentos de juntada. Se eu não me engano, é o 422 e o 479. E aí o 479, ele fala da juntada 3 dias antes. E aí tem que ser 3 dias de qualquer documentação, né, que vier a ser discutida em plenário. Você não pode simplesmente entrar com uma documentação em plenário. Por quê? Porque vai ter que ser dado oportunidade para o Ministério Público falar daquele documento. Há um preparo. Então, por isso que se você não entrar com o documento, com essa documentação, essa petição de juntada até 3 dias antes, adeus. Inclusive, foi até um problema que a gente teve, porque foi o seguinte, era para mim ter informado 3 dias antes que eu iria utilizar 3 camisas de cores diferentes. Só que quando eu fiz a juntada do 479, eu não tive essa ideia. E aí, quando eu fui trazer essas camisas para apresentar no júri, porque foi no dia do júri que eu tive a ideia, o promotor não deixou eu utilizar. Por quê? Porque eu não tinha falado, não tinha mencionado que eu iria levar essas camisas para o júri. E aí a gente teve que virar de uma forma diferente. Então é importante que você anote tudo que você planeja apresentar no júri. Então você tem que ter um planejamento de tudo que vai ser feito lá. E aí, além desse tipo de situação, além do emocional, você tem que saber trabalhar sua entonação de voz. Você tem que fazer modificações na fala. Se for uma situação emocional, tem que baixar mais a voz, ser mais compassado. Se for uma situação mais aguerrida, você altera a voz e faz alteração. E essa alteração de tom de voz é importante até para quê? Para poder falar, para poder chamar a atenção dos jurados. Porque Isso se você mesmo. fala naquela situação no mesmo tom de voz durante 1h30, depois mais 50 minutos, os jurados provavelmente ali vão ficar com sono, vão dormir. E aí você tem que dorme acompanhar essa situação. E a gente tem que estar ali atento. Eu vou fazer só um complementozinho aí, doutor Yuri, que eu achei importante. Eu fiz um resumo. Por quê? Porque eu criei a minha estratégia no Tribunal do Júri. E eu tenho algumas pessoas que me inspiram. Antes, na década de 70, que estava no auge do Tribunal do Júri, que é o Tribunal de Lágrimas, que hoje se fala, o advogado no plenário é protagonista, né? Então, aí o que eu sempre coloco? Evandro Lins e Silva. Porque hoje, aquela questão do júri, do emocional, está muito esquecida. Então, um conselho que eu dou do jurado tirando o cochilo, tinha mesmo. E o que a gente faz? A gente chama a atenção daquele jurado. Então, o que acontece? Então, nesse momento que a gente... Porque eu sempre coloco que existe uma fase pré-júri e uma fase durante o júri. Essa fase pré-júri, que é justamente a fase de conhecimento, que eu até fiz uma anotaçãozinha aqui, que é o Judicium Accusatione, que chama, que é a fase pré-júri, que é justamente do processo criminal, em que tem a audiência de instrução, em que vai até a fase de pronúncia ou impronúncia do acusado. Então, é uma segunda fase. Quando ele é pronunciado para ir para júri, você tem que estar preparado tecnicamente, como o doutor Yuri está colocando. Como é que eu, Viviane, de uma forma bem resumida, eu faço o meu preparo técnico? Primeiramente, eu analiso o processo a fundo. Não adianta. Você pode ter um processo de 5.000 páginas, 1.000 páginas, 500 páginas. Você tem que ler o processo. Preguiça não dá certo a preguiça no Tribunal do Júri. Uma audiência criminal que não seja de competência, você pode até enrolar ali, porque você vai assistir a audiência criminal e ali você vai enrolando ali no sentido de fazendo ali, aprimorando a tua defesa. Mas em relação ao júri, você não pode, porque você vai passar por cima
de uma situaçãozinha, às vezes pequenininha, que pode trazer até, na verdade, pode até decidir o teu júri naquele momento. Então, é ler esse processo. Outra coisa também, eu até coloquei aqui, que eu já publiquei até no meu Insta, doutor, anotar os índices do processo, os pontos controvertidos. Hoje está virtual, mas isso não impede. Eu gosto muito do papel. Eu adorava quando eu pegava o papel, aí chegava e mostrava assim para os jurados, né, para que eles possam ler. Então, hoje eu imprimo porque está tudo virtual. Tem que anotar, gente, desde o índice do processo, fazer mesmo, pegar um marcador de texto aqui, ver os pontos controvertidos que tem no inquérito policial e na audiência para você levar para a júri. Outra situação, além desse conhecimento jurídico, a gente está falando do conhecimento jurídico do processo. Se você não souber, não tiver conhecimento dos fatos, você não vai aprender nem a técnica, você não vai saber nem utilizar a sua técnica. E essa estratégia você vai aprender ou assistindo um júri de um colega que realmente já seja experiente no tribunal do júri, que faça júri com amor. Não é chegar lá e simplesmente, não, eu vou aqui fazer um júri e acabou, você vai-se embora. É que realmente atue no tribunal do júri de uma forma pelo menos habitual. Então, depois dessa estratégia de conhecimento do processo, você vai já passar para a fase técnica. A fase técnica é aquela fase, doutor Yuri, que dá o frio na barriga, dá aquela tremedeira, que é justamente já em plenário, que a gente já começa com a escolha dos jurados. Eu vou só fazer uma observação muito importante que eu vejo, que eu já coloquei até nas minhas escritas, que eu já vi Ministério Público e outros colegas advogados perderem júri por não saber escolher os jurados. Por não darem atenção. Às vezes, no momento da escolha do jurado, aceita. Não, dispensa. Não sabe nem por que está dispensando aquele jurado. Não, dispenso. Olhou, foi com a cara, não tem aquela estratégia da adequação, da escolha para o processo que ele está defendendo. Se for uma acusação de feminicídio, você está defendendo a pessoa que está sendo acusada, você vai colocar vários homens, várias mulheres, quer dizer, no corpo de jurado, você vai, a maioria mulheres, gente, não dá. Então, tem situações que você tem que analisar os jurados de acordo com o processo. Começa daí. Eu fico altamente atenta. E eu não dou a dica, não. Eu não dou a dica, não, para o Ministério Público, não. Deixa ele se virar lá no dele também. Se ele não fez, deixa ele se virar. Entendeu? Não sei se com você também, doutor Yuri, funciona dessa forma. Da escolha dos jurados. A escolha dos jurados, a gente teve um erro. Porque foi o seguinte. A gente sabia que, para o nosso caso, a gente tinha que escolher mais homens. E aí o nosso erro foi... Lá tinha muita mulher. Muita mulher. E aí o problema foi que a primeira foi escolhida mulher. E aí, como a minha técnica, né? Tipo assim, como a nossa estratégia era escolha de homem, e ali pro Ministério Público não saber o que é que eu queria, era para me ter acatado a primeira mulher, para nos próximos eu ter feito a alteração. E aí o que foi que eu fiz? Eu já neguei logo a primeira mulher. E eu já deixei claro o que é que eu queria. E aí, o que foi que aconteceu? Só apareceram 3 homens. E aí, 2 deles o Ministério Público negou. E lá apareceram, se eu não me engano, diversas mulheres. Todas as vezes que apareciam, eu tentava tirar. E aí, no final, ficaram 6 mulheres e 1 homem. Porque não tinha quase homem na sala. Entendi, Então, foi até um problema pra gente. E aí, uma dica para vocês, de na hora de escolher, tiver uma estratégia específica para isso, que dê uma observação. Outra coisa, que assim, antes da gente ter uma reunião, antes da gente ir para o júri, a gente teve uma reunião com o Halson, com o Dr. Emerson, que são lá de Recife. E aí a dica que o Dr. Emerson deu, olha, se você tiver mulher na sua bancada e não tiver possibilidade nenhuma, tiver muita mulher, você foca em retirar aquelas mulheres que estão de roupa longa e cabelo de coque. Porque pode ter certeza que essas mulheres não estão prontas para fechar negócio nenhum. E aí elas vão negar o pedido, mesmo que o Ministério Público ele peça a absolvição, elas vão negar para condenar. E ele falou de experiência que ele pegou e que ele teve. Ele disse que levou os alunos para um plenário de júri. E aí tinha 2 mulheres desse jeito, vestido longo e cabelo de coque, na banca de jurados. E aí o Ministério Público pediu a absolvição.
E aí ele disse assim, olha, nessa situação aqui, vocês vão ver que vai ter duas pessoas que vão negar e vão querer condenar. E aí, no final, verdadeiramente, tinham duas pessoas que resolveram fazer a condenação e provavelmente foram elas. E ele disse que nessa experiência de 40 anos de tribunal de júri que ele tem, todas as vezes que tem mulheres de vestido longo e cabelo amarrado, sempre tem negativa. Gente! Tá aí, eu vou... Olha, eu já tinha observado o conservadorismo, realmente. Mas é porque ele falou uma coisa certa, porque tem pessoas que já vão para lá, já vê um fato, ixi, Maria, isso aí não tem saída para mim. Tem gente, olha, tem jurado, isso aqui é uma outra observação. O jurado já chega com a cabeça pronta. Então, se você não fizer, não se desdobrar em 2, em 3, em 4, porque você sabe que no tribunal do júri, a defesa já chega perdendo. Não adianta. Não adianta. A defesa já chega perdendo. Então, o trabalho maior é para a defesa. Então, tem gente que já chega com a mente pronta ali. Pode ser o Ministério Público, o advogado. Não, eu vou condenar. E deixa eles falarem o que eles quiserem. Mas aí, doutor Yuri, que eu vou entrar numa situação aqui muito legal, muito top, assim, que eu utilizo, mas porque eu vivencio o tribunal do júri. É a saudação dos jurados. Eu já tive júri que eu fiz que depois os jurados ficaram meus fãs. Ficaram meus fãs, entendeu? Por quê? Porque quando você chega para apresentar, você tem que se apresentar para dizer quem você é, qual é a sua trajetória, fale mesmo qual é a sua atuação, qual é a sua trajetória. Se você não tem experiência ainda em júri, não fez muitos júris, se você não quiser dizer, não, você não vai dizer, esse é meu segundo júri, entendeu? Mas você vai falar da sua trajetória no âmbito criminal. Entendeu? E a partir daí você vai chegar para os jurados, vossas excelências, que eles adoram ser chamados de vossas excelências, e você vai valorizar aquelas pessoas que estão ali. Vão dizer, vai dizer o porquê que aquelas pessoas estão ali, qual é a função delas, que elas estão deixando a família em casa, que ali está sendo julgado a liberdade das pessoas e a vida também. Porque a vida, eu sempre coloco, porque se o seu cliente for condenado, não é só a vida dele que acaba por ali, ainda mais numa condenação injusta. É a vida das famílias também que vão sofrer, além da vítima. Então, eu sempre procuro exaltar e coloco e dou essa ênfase. Não esqueçam de valorizar os jurados. E isso dá muito certo, viu, gente? Porque eles começam a ter atenção. Sempre vai ter um jurado que dorme mais mesmo, ou uma pessoa mais velha, que principalmente nos júris, por incrível que pareça, eu só pego os júris que são o dia inteiro, com réplicas, tréplicas. Eu acredito que em toda a minha trajetória eu ainda não fiz nenhum júri, doutor Yuri, que eu tenha apresentado as minhas alegações, a minha defesa, veio o Ministério Público, eu apresentei, e acabou-se ali para votação, que o Ministério Público não vai à réplica. Então, sempre acontece isso. E vai ter júri que vai dormir? Sim. Então, não, vai ter júri. Então, você tem que estar atento a isso. Outras observações que eu acho importante, que também foi um dos erros que a gente teve, é conhecer o local onde o crime aconteceu e a situação da cidade onde aconteceu. Tipo assim, a cidade que a gente foi fazer o júri tinha aproximadamente 100 mil habitantes. É uma cidade grande, aproximadamente. Principalmente num estado diferente, né? Quando vai para outro local. Eu já fui para audiência em Recife já também. Só audiência criminal. Só que a cidade, apesar de ser grande, ela era muito conservadora. A cidade, em um ano, ela só teve 12 crimes. A minha cidade, que são 14 mil habitantes, em determinado período, ela teve 32 homicídios. Gente, então essa cidade é muito conservadora. Né? Desafio grande assim de vocês. E aí o que foi que aconteceu? A gente perguntou, porque a gente só sabia pelo nome do bar. E a gente saiu na cidade perguntando onde é que fica o bar do cowboy, onde é que fica o bar do cowboy. A gente conseguiu identificar, mas ninguém conhecia por esse nome. Depois que acabou o júri, que a gente foi saber que o nome do bar era Inferninho e que lá era um bordel. Gente, mas foi a acusação, foi homicídio consumado? Foi homicídio que aconteceu lá, né? E aí a nossa tese era pela absolvição, porque não tinha vínculo subjetivo entre os acusados, porque o ator foi o outro. E aí teve a condenação, teve a situação do homicídio qualificado, foi acatado todas as teses, só que até a juíza tomou um susto. Porque assim, o promotor só fez ler. Então, assim, os jurados já foram com a cabeça naquilo.
E aí, no final do júri, eu fui perguntar para a jurada. Eu disse assim, a gente falou alguma coisa que vocês não compreenderam? O que foi que aconteceu? E E aí tá ela disse assim, não, doutor, é porque o processo ele é muito complicado, né? Muitas controvérsias. E aí foi que eu pensei, se ele tivesse ido embora, ele não estaria aqui respondendo, né? Eu sei que não foi ele que matou, mas quem mandou ele estar lá? Entendeu? Tipo assim, olha o Gente, pensamento da pessoa com relação àquilo. Não, qualquer pessoa que fosse poderia ser o melhor tribuno que fosse para lá, não tinha como ter um resultado diferente. sim, sim, porque Porque assim, realmente a cabeça esses dos jurados era comentários. daquela É. forma. A gente percebia que os jurados, quando o Ministério Público ia falar, ficava assim, ficava abrindo a boca, cochilando. Quando a gente ia falar, os jurados ficavam mais assim atentos à situação, só que mesmo assim teve a condenação. Mas teve a condenação porque eles já estavam com a cabeça feita com relação àquilo. Entendi. E essa realmente esse é um desafio. Eu já atuei em casos assim, aqui perto de Sobral também, numa comoção pública. E é bem difícil. Outra observação que é importante, dependendo da cidade onde a promotoria está ali há muito tempo, não adianta você buscar briga com o promotor, porque às vezes o promotor mora naquela cidade, é amigo de todo mundo, ele é visto como autoridade, e aí você vem de fora e vai arranjar briga com o promotor, é você pedir para o seu cliente ser condenado. Então você tem que brigar ali com o promotor, só que ali na calmeza, soltando umas indiretas, alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Porque, na maioria das vezes, Entendi. promotores que são de cidades assim, ele vai lhe atacar para você atacar ele, depois ele se faz de coitado e aí você perde o jogo. Às vezes E pode até ser eu ganho e estou acaba. sentindo pelo que você está falando, que o promotor ele já chegou de uma forma bem cômoda. Ele não teve muito trabalho. Ele não teve. Agora, a questão aí, nesse sentido, eu já acho que poderia, nesse caso concreto, eu já acho que poderia ter ido por um lado emocional em relação à própria vítima. Eu não conheço os autos, lógico, que nessa hora a gente enaltece até os familiares da vítima, que a gente está ali, não é por uma questão pessoal, entendeu? Mas a gente já tem que ir por esse lado. E no sentimento de justiça tem que ser trabalhado muito numa cidade pequena. Eu já fiz isso, já fiz vários júris em cidade pequena, em que já fiz um júri mais ou menos na situação, só que foi o esposo, o marido, que matou a esposa, e que foi uma situação muito complicada. E também, eu não sei se vocês deram nesse momento uma tese alternativa, aplicaram. Olha, se vocês não entenderem dessa forma, o objetivo é esse aqui, vamos supor, a absolvição. Mas se vocês não acatarem, não acolherem, tem essa tese aqui e tal. Porque às vezes o júri ele se sente sem alternativa. Bom, se eu não condenar, ele pode ser absolvido, a cabeça. Mas não, mas se eu for por aqui, se eu não absolver, ele vai ser punido, mas vai ser punido da medida da sua culpa. Eu trabalho sempre isso. Olha, Vossas Excelências, analisando a situação, condenando dessa forma, derrubando as qualificadoras, ele vai estar sendo punido de alguma forma. Então, eu sempre procuro levar essa situação, porque eu acho que hoje eu já cometi um erro terrível também, há uns 12 anos atrás, acho que foi em 2010, porque eu não apresentei uma tese alternativa, tá? Eu não apresentei, fui só na questão da legítima defesa e não apliquei. Aí eu me ferrei nesse E jogo. assim, com relação à tese alternativa, é importante que vocês entendam que irão ter juízes e juízes. Apesar da lei não tratar sobre isso, tem jurisprudência que entende de forma contrária. Apesar da gente ter a plenitude de defesa, o que é que tem algumas decisões que já tomaram, que inclusive a juíza lá não deixa a gente utilizar 3 teses diferentes. Assim, na tréplica, a gente vai utilizar a terceira tese, acrescentar a terceira, dependendo da situação que a gente vê os jurados. Só que quando a gente foi para a tréplica, a juíza não deixou a gente utilizar a tese. Por quê? Já Porque ia falar isso. de acordo com ela, Pode o falar. Ministério Público não teria prazo suficiente para poder rebater a tese nova na tréplica. E aí,
nessa situação, você tem duas possibilidades. Ou apresenta todas as teses na primeira fala para poder fortalecê-las na tréplica, ou então, se a juíza não acatar, você vai mandar constar em ata e você vai ter que orar para que a Câmara ou a turma que for o seu pedido, ele tenha um posicionamento favorável para você. É verdade, Antônio. Olha, vou lhe dizer, não faça isso não, tá? Essa questão aqui é também uma situação. Não essa história de, assim, não, eu tenho, como você colocou, essa situação de ter 3 situações, eu acredito que seria no máximo, ou essas 3 ser colocadas em primeira logo, para poder dar aquele impacto no promotor, para dizer, poxa, eu vou ter que incomodar, você tem que incomodar ele mesmo. Não, eu vou aqui para a réplica mesmo. Apresente as suas teses de defesa, deixa ele para a réplica, aí na tréplica você vai rebater todas as argumentações que ele trouxe na réplica. Por quê? Porque justamente por causa disso. Porque às vezes você deixa para colocar alguma argumentação no final e aí você não vai ter essa chance. Então você tem que fazer todas as argumentações. Eu trago todas as minhas argumentações, porque eu quero justamente que o promotor se sinta incomodado. Que ele realmente pese e diga, epa, o último júri que eu fiz foi assim. Ele, não, eu vou para réplica. Entendeu? E aí, quando ele sentiu o peso aí que meu cliente tinha a possibilidade de ser absolvido mesmo, diante das próprias provas que a polícia apresentou, eu usei as provas da polícia para absolver meu cliente. E aí ele sentiu o impacto, foi. Quando eu fui novamente, ele foi para a tréplica. E aí, quando eu ganhei, ele recorreu. Recorreu, não se conformou. Então, é uma técnica que se deve utilizar. Tem carta na manga? Utilize, fale, aproveite aí o seu tempo que você tem para falar, para poder convencer os jurados. Porque esse momento de réplica e tréplica, eu acho que é mais para rebater os argumentos que já estariam sido colocados no início. Entendeu, doutor? Outra situação importante de ser analisado é a parte que, assim, a partir do momento que você vai incomodar o promotor, ele vai começar a pedir a parte, ele vai começar a intrometer na sua fala. E aí é um momento que você tem que ter um controle emocional muito grande, porque senão você vai permite? perder. Você permite a parte? A parte, o problema é porque, assim, a parte, se ele falar e a juíza não autorizar, eu não permito. Não, mas eu não permito. Se a juíza autorizar, não tem como fazer. Mas, tipo, se ele ficar falando de lado, ele vai ficar falando só e eu continuo aqui falando até a juíza autorizar. Inclusive, lá, quando ele voltou para a réplica, ele ficou tão incomodado com a nossa defesa que ele só veio para atacar a banca de defesa. Ele disse que a gente era mentiroso. Ele disse que a gente estava escondendo fatos. Ele disse que a gente tinha forjado prova no processo. Ele começou a atacar a gente de uma forma... Mas isso numa parte? Isso na réplica dele. Sim, e aí, sim. Ele queria se intrometer. E aí a juíza teve que falar, olha, promotor, é o seguinte, já que suas colocações não tem nada a ver para você esclarecer nada do processo e somente para atacar e atrapalhar, infelizmente você vai ter que ficar calado, porque no momento que você estava falando, eles lhe respeitaram. Então eu peço que você também respeite a fala deles. E aí uma das situações que a gente utilizou foi fazer o quê? Como eram 3 pessoas falando, a gente resolveu colocar momento de fala. Tipo, um falava, outro falava e outro falava, para poder mudar a pessoa que estava falando e chamar um pouco mais a atenção dos jurados. Sim, outra situação também que é importante, a gente utilizou a prova que estava lá no processo a favor do nosso cliente. Como foi isso? Eles colocaram um vídeo cortado e simplesmente uma velocidade muito rápida, não dava para ver o que estava acontecendo. A gente pegou, aproximou o vídeo e cortamos o vídeo em 3 partes. E aí foi isso que mais incomodou o promotor. Que em primeiro momento ele dizia que era para poder prestar atenção nas provas do processo. E aí depois que ele viu que a gente trouxe as informações que eram para ser prestadas, ele disse assim, não precisa prestar atenção não. Aí ele puxou para o lado dele. Aqui a cidade ela é muito pacata. Esses advogados aí são todos de fora, eles não são da cidade. Aí vocês vão colocar esses bandidos no meio da rua para estar cometendo crime aqui contra a gente? Ou seja, ele já puxou pro emocional da Ele foi pro emocional, puxou de vocês que fossem de fora, entendeu? Ele usou toda a emoção justamente por isso, por ser uma cidade pacata, que não tem um número alto de crimes, de homicídios. De homicídios. Então ele usou isso. Agora o seguinte,
Em relação à questão do à parte, eu já fui indagada sobre a parte e não permito, entendeu? Doutora, vai ter a parte? Não, não tem a parte. Por quê? Porque uma parte, ele é meio complicado. E se o Ministério, e se for concedido a parte, o Ministério Público for falar, como já teve uma situação há muitos anos, em que o Ministério Público veio falar sobre a questão do meu cliente, e aí eu comecei a rebater e ele não conseguiu esse embate, porque ele era um pouco mais calmo, e eu já sou do embate mesmo, eu já falo, eu já chamo o juiz a atenção. Excelência, é o seguinte, se ficar aqui falando do meu cliente, ou xingando, ou se referindo ao meu cliente como bandido, eu não vou aceitar, eu vou deixar aqui, eu vou abandonar aqui, entendeu? Porque o à parte ele é para esclarecer fatos, ele não é para xingar ninguém, não é para poder trazer tipo, informações que não tem nada a ver. Tipo assim, lá a confusão foi por causa de uma briga de bilhar. Se a promotoria pedisse a parte para poder perguntar, você sabe pelo menos o que é bilhar? Você sabe quais são as regras? Isso não tem nada a ver com o processo. Não, então, não tem nada a ver. Ele vai pedir a parte para poder lhe atrapalhar na situação, não tem que ser acatado. Se for para esclarecer dúvidas, ok. Se não for para esclarecer, não deve ser falado, não deve ser tratado, ele deve ser repreendido naquela situação. Vou até colocar aqui para quem está nos assistindo o que seria uma parte, num contexto mais popular, que é justamente quando há permissão da defesa nos seus debates orais ou do próprio Ministério Público nos seus debates orais ter a intervenção ou de um ou de outro. Mas, como o doutor Yuri colocou, para esclarecer fatos. Só que esses apartes cria um embate, porque não deixa de ter ali na hora o emocional, envolver aquele emocional. Eu não vou ficar satisfeita ou estar fazendo aqui a minha defesa e o Ministério Público vir falar sobre a minha atuação, a minha postura. Eu vou rebater na hora e isso vai criar um embate. Aí você tem que estar preparado emocionalmente para não levar aquilo pro pessoal. Levou pro pessoal, você chegue para o juiz logo e ameace que você vai sair do plenário porque está totalmente fora do contexto, que é justamente esclarecimento sobre fatos. Por exemplo, eu tive um júri que o Ministério Público, doutor Yuri, chegou naquele momento e disse que o meu cliente, na fala dele, disse que o meu cliente não era primário, que já tinha sido condenado por tráfico de droga. E eu olhando aquilo dali, né, na hora eu, condenado? Não, mas eu não vi isso, me causou uma certa dúvida, né? Porque quando vem assim, eu vi aqui que houve uma desclassificação. E condenado, e não sei o quê, envolvido com crime. Aí quando eu olhei, eu disse assim, excelência, um minuto, eu acho que você está enganado, excelência, está vendo algo? Não, doutora, peraí, tal. Não, excelência, me permita. Como ele não me concedeu a parte, eu não vou ficar insistindo, mas eu pedi a permissão do juiz para esclarecer um fato. Eu disse, excelência, meu cliente não é condenado em crime nenhum, tá? Então, eu aqui peço que seja esclarecido para os jurados. É uma coisa que a gente sempre tem que fazer, que está ali debatendo para os jurados, levar sempre para os jurados, para que eles prestem atenção naquilo que está sendo feito. E realmente depois, saiu. Quando foi depois, eu olhei na minha fala e ele ficou muito chateado, porque realmente ele foi nessa tendência, ele cometeu essa gafe aí. Então, ele achou que já prejudicou um pouco. Naquele momento, a acusação dele pediu desculpas depois em plenário. Pelo menos ele teve a noção, porque eu cheguei para os jurados e disse que não era verdade o que ele estava dizendo. E mostrei tudo. Então, essa situação são situações também que quem está ali no tribunal do júri tem que estar atento e não ter vergonha nem medo de falar, não é, doutor Yuri? Não pode, gente. Quem faz júri não pode ter medo. O júri é local de realizações emocionais, de debate mesmo. É isso aí, não tem que ter medo. Que eu quero trazer é nunca ter 100% de confiança com o resultado. Porque quando você tem confiança no resultado, você não vira combativo nem aguerrido. E aí você também não vai constar informações em ata. Tipo assim, jurado cochilou, consta em ata. Situação tal, consta em ata. Juíza não acatou tal pedido, consta em ata. Porque essa parte de constar em ata é o momento que você vai recorrer para conseguir anular o júri. Isso é importante você fazer isso.
E aí, o que foi que aconteceu? Assim, você tem que ficar 100% ligado. Perdeu, continue ligado, porque no final você tem que Isso. assinar uma folha e às vezes você falou de uma tese e a juíza não constou na folha. E aí você tem que ir lá e dizer assim, doutora, não vou assinar esse documento aqui, não. Se não tiver a tese que eu levantei essa tese. Com certeza. Às Porque vezes, a tese, a aquisitação, ela é a tacada final para você. Até a aquisitação, você tem que trabalhar, tem que estar feito, porque, para quem não sabe, no tribunal do júri, existem os quesitos da tese que você argumentou, seja da legítima defesa ou qualquer outra tese, negativa de autoria, materialidade. Então, aqueles quesitos, eles têm que estar prontos até antes do final dos seus debates. Por exemplo, quando eu estou terminando os meus debates orais, eu peço logo a aquisitação para eu poder ler. Porque justamente isso, doutor Yuri, eu não sei se o Ministério Público vai à réplica. Então, vamos supor, ainda tem esse detalhe, você aguarda ali, não, eu vou guardar aqui essa estratégia para o final. E se o Ministério Público não vai à réplica? Aí você não apresentou a sua tese. Então tem que estar muito... Isso aí eu aprendi até com um profissional lá do Maranhão. Quando eu comecei a fazer júri também, ele me dizia muito essa questão. Foi uma das coisas que eu aprendi, assim, eu nunca esqueci. Foi justamente essa situação, leia a aquisitação. Não deixe que o Ministério Público pode, não. Eu não vou para a réplica, não vou mais não. Seja por uma acomodação dele, seja por, às vezes, ele não está se importando tanto com aquele resultado, porque, às vezes, o júri, ele é uma troca ali, uma guerra de egos. É ou não é, doutor Yuri? Demais. Ali tem uma guerra de egos. Promotor, advogado, é meio difícil. E assim, é importante que você não leve aquela discussão para o lado pessoal. Porque assim, depois que passou, ok, volte a falar com o promotor, volte a ter aquela cordialidade. Não pode levar aquela discussão para o lado pessoal e ficar intrigado e fez isso, fez aquilo. Não funciona assim. Não. O combate tem que ser em júri. É como justamente. Se fosse um esporte. O combate é ali em cima, é em plenário. Fora dali não tem que ter combate, não tem que ter obrigação. Imagina se você tem um advogado assim de acusação que era um amigo seu que vai estar lá. Você vai se intrigar dele? Não tem esse tipo de possibilidade. Então você não pode levar aquilo para o pessoal e tem que ter um controle emocional durante todo o tempo. O controle emocional ali é essencial. Porque você vai ser xingado, vai ter outro tipo de situação, seu cliente vai ser xingado. E aí você tem que ter esse controle emocional. Por quê? Porque assim, se você não tiver esse controle, e aí você está com autoconfiança, o resultado saiu negativo, você esmurece. Você não vai prestar atenção na ata, você vai assinar coisa que não vai prestar atenção. Você não vai estar ligado o que está acontecendo ali por fora. Então é importante que você fique ligado o tempo todo, não leve para o pessoal esse tipo de informação, essa discussão que acontece ali. Eu levo muito... Olha, eu sou assim, combativa até o último minuto. Saiu o primeiro voto, sim, sim, não, não, estou desistindo. Cada votação ali eu vibro. Eu me emociono muito, mas o que eu faço, doutor Yuri, no tribunal do júri, assim, vem de dentro, é uma questão interna minha. Eu me emociono, se eu tiver que chorar, eu choro, como eu já chorei no meu primeiro júri que eu fiz com um cliente que estava 3 anos preso e ele me contratou para fazer o júri. Realmente eu chorei nesse júri porque ele foi absolvido e eu fiquei com uma pena imensa porque realmente era uma questão política daquele rapaz estar ali preso. Foi até em Santana do Acaraú. Esse foi meu primeiro júri particular que eu fiz e eu trouxe a emoção à baila ali no tribunal. Eu disse, caramba, aqui é o meu lugar. Eu tô no lugar certo. Uma realização profissional incrível que eu tenho e que é muito difícil, principalmente para nós mulheres. Então, nós temos que ter todas essas estratégias. Como é, doutora Viviane, que eu vou saber disso? Gente, assistindo o Tribunal do Júri, vá, se ofereça de forma voluntária para as pessoas que você conhece. O júri, ele tem assim... ele é um mundo assim maravilhoso no sentido de defesa de direitos, de liberdades. Ali você está sendo estudado, a sua postura profissional, até sua postura em relação à sua atuação está sendo analisado, a sua empatia com os jurados, o seu cliente também está lhe observando. Se você deixa passar questões, sabe o que o cliente vai dizer assim muitas vezes? Ora, às vezes nem sabe.
Ora, o promotor falou e o meu advogado não fez nada. Olha, o promotor falou, me xingou aqui, meu advogado não disse nada. Então, eu já tive muitos júris de embate com mulheres. As mulheres têm que ser mais unidas. Mas os júris mais difíceis que eu faço, que foram muito poucos, eu conto nos dedos, acho que não chega nem a 20 durante esse número de júris, para você ver como o corpo masculino ainda domina. Eu acredito que não chegou a 20 júris com o Ministério Público Feminino. Eu fiz alguns com a doutora Juliana Cronenberg e fiz outros aqui também no Ceará, mas a maioria foi com o Ministério Público masculino. Então, essas estratégias também, no sentido que eu acho que é bom a gente colocar aqui, doutor Yuri, que me perguntaram hoje na caixinha de perguntas, sobre, na hora de levar, do interrogatório, se costuma ouvir novamente em plenário do júri ou não. Mas essa pergunta aí eu quero fazer para você. Qual é a sua técnica que você utiliza? Vai ser ouvido ou não? Eu acho que depende muito da estratégia que vai ser utilizada. Se ela for importante para o processo, eu acho que tem que ser ouvida novamente. Eu acho que se o cliente tiver condições de pagar a perícia técnica, tem que ser levado, porque às vezes você quer demonstrar ali que não teve intenção de matar, por exemplo. Sim. Eu acho que uma perícia técnica de um psiquiatra forense, eu acho que era importante ali para ser utilizado. Só que nem sempre a gente pega clientes que têm condições financeiras de pagar. Porque é muito alto no nosso bolso. E isso é um valor alto. É um valor alto para ser acatado. Mas eu acho que se tiver perícia técnica, leve perícia técnica para o tribunal. Faça a situação do jeito que está ali. Por quê? O que acontece? Lá no júri, em regra, são 5 testemunhas que podem ser ouvidas. Só que a perícia técnica ela não se enquadra e informantes também não se enquadram nessa situação. E aí, por isso que dura esse júri de 7 dias, 8 dias, é mais a parte de inquirição. E é importante que a gente, que é advogado, que vai trabalhar no júri, faça curso de inquirição de testemunha. Tem que saber inquirir. Você não pode perguntar o que você quer de cara. Você tem que cansar a testemunha para, no final, ela falar o que você quer. Tem que preparar as perguntas, até mesmo na hora, bem tecnicamente, para não perguntar besteira e ouvir resposta que não quer, que vai prejudicar o cliente. E aí eu fui para um curso, né, lá em Curitiba, e eu perguntei para o professor, disse assim, professor, que era um dos professores de lá, o Zanoni. Professor, e quando você vai para um júri assim, você leva mais ou menos quantas perguntas para cada testemunho? Eu levo aproximadamente 230 perguntas. Ou seja, ele leva inúmeras perguntas. Tem perguntas que ele pergunta besteira, a cor disso, a cor daquilo, para no final, depois de 7 perguntas bestas, ele pergunta o que ele quer. A testemunha está cansada e vai falar o que ele quer. Vai falar a verdade. Porque, geralmente, quando se tem policial na bancada, o que acontece? O policial ele vai dizer, mas é porque a gente já conhecia ele de outras coisas. Vai falar a opinião pessoal, do que ele tem opinião pessoal, ele leva para fora, eu quero saber sobre aquele fato. E aí é o momento de você ser aguerrido também nesse momento de questionamento. Quando eu vou levar um cliente meu para poder testemunhar, o que eu faço? Eu falo para o cliente, se essa daqui é verdade, para que você vai baixar a cabeça? Com certeza. Para que você vai falar olhando para baixo? Ninguém vai acreditar no que você está falando. Você tem que falar olhando no olho de quem está perguntando. Levante a cabeça, não é verdade? Isso. Por que baixar a cabeça? O jurado tem que... E o policial está lá como testemunha. Ele está lá como testemunha. Ele não está lá para responder o que ele quer, não. Então, ele tem um compromisso de dizer a verdade. Ele não pode. Eu já assisti vários vídeos também, juiz do Écio Quaresma, que eu sou fã também, que ele tem um comportamento assim extremo, assim esplêndido, e eu me acho assim parecida com ele no meu perfil feminino do Dr. Écio. Então é o seguinte, ele está lá para dizer a verdade. Ele não está lá para emitir um juízo de valor sobre aquela pessoa. Ou eu acho, não, porque a gente já abordou, não. Traga. Porque, às vezes, até uma estratégia do próprio Ministério Público trazer esses antecedentes para aquele momento. E aí você tem que ter ali a sapiência e ser ali esperto para você poder rebater aquilo, trazer, tirar de fora aquela situação para que os jurados não comecem. Então ele já tem um histórico aí criminoso, entendeu? Por isso que eu digo que os nossos quando a gente vai fazer a defesa, já chegam de uma forma praticamente, já são culpados.
nesse sentido. Então, quando vier com essa informação ou essa afirmação subjetiva, você esteja atenta. Porque a combatividade do advogado de defesa é 3, 4, 5, 10 vezes maior do que o Ministério Público. Não existe coisa melhor do que acusar. A gente atuando como assistente de acusação, como eu já atuei diversas vezes como assistente de acusação, já peguei um caso que eu reverti a situação, tirei como assistente de acusação, tirei esse caso do Tribunal do Júri, competência do Tribunal do Júri, foi aqui em Santana, esse caso me marcou muito, tirei da competência, desclassifiquei para latrocínio, e o doutor César Morel era o juiz na época, e o juiz realmente condenou. A promotora não sabia nem do que se tratava, porque ela estava chegando naquele momento. E fui eu que pedi que ele fosse preso novamente, porque ele estava voltando a ameaçar os parentes dele. Então, nessas circunstâncias, o assistente de acusação, no nosso caso, que somos advogados, né, a gente procura rebater de uma forma muito mais eficaz do que o próprio Ministério Público. É muito bom você chegar, dar um parecer, ou você entrar para o júri falando das coisas erradas ou do que aquilo pode vir a trazer para a sociedade. E nós que nos desdobramos para trazer o melhor resultado possível para o nosso cliente, no sentido de justiça. E assim, o que é que eu acho que acontece? A lei fala que quem tem que trazer elementos de informação que fulano de tal é o culpado é o Ministério Público. Só que, na realidade, é o contrário. O cliente, na maioria das vezes, ele tem que provar que ele é inocente. Isso não é isso mesmo, mas é a realidade dos fatos que temos. E aí, o que é que eu acho que a gente tem que fazer? Geralmente, o Ministério Público, ele, como órgão estatal, ele tem muitos meios. Só que a quantidade de processo é tão grande que ele não faz a investigação correta. E é o papel da defesa fazer essa investigação defensiva correta para identificar que aquela pessoa não é autora, que não tem vínculo subjetivo, que não tem vínculo de amizade, que outra pessoa pode ser a suposta acusada da situação. Então, é o papel da defesa trazer isso. E a defesa tem que trazer a informação de que justiça não é vingança. Justiça é aplicar a devida pena. E a prisão não é perpétua, né, doutor Yuri? Não. É saber se aquela pessoa ela já pagou pelo fato, se ela já se ressocializou. Porque qual é a finalidade da prisão? É ressocializar o preso. Às vezes, um julgamento de tribunal de júri vai acontecer 20 anos depois, o cara já tem família, já tem neto, já tem tudo, enquanto ele já está ressocializado. Acabou de ser anulado aí uma prisão, né, pelo STF. Um senhor aí passou 11 anos sem julgamento. E agora o STF, acho que foi o STF, foi o STJ, sempre eu confundo. Tanta decisão diária que a gente vai se atualizando, e aí revogou a prisão. É isso mesmo. A primeira coisa também, após essa valoração que eu faço aos jurados, essa importância da trajetória, do conselho de sentença que eu coloco no Tribunal do Júri, doutor, eu sempre vou em cima do inquérito policial. O inquérito policial, gente, é a chave da tua defesa, porque o inquérito não é bem feito. O inquérito não é bem feito. Outra situação, já que falamos de inquérito, ter muito cuidado que naquela audiência de instruçãozinha que acontece, a primeira audiência, não deixar a promotoria transformar os elementos de informação do inquérito em provas. Por quê? Porque ninguém pode ser condenado por elementos de informação que a promotoria faz. Chega lá o policial nem lembra mais do fato. Ei, você narrou isso aqui. Não pode deixar isso aqui acontecer, porque lá na audiência é momento de produzir provas, não reproduzir provas. Não pode deixar isso acontecer de forma nenhuma. Se você deixar, você está pedindo para condenar o seu cliente. Não deixe isso acontecer. E eu vou fazer uma colocação, um fato concreto. De tudo eu chamo, em relação a essa questão que você colocou aqui, é muito bom frisar isso. Eu vou contar bem rápido aqui 2 situações. Eu sempre faço, de vez em quando, eu pego processo com vários réus. Quando eu não faço, quando há conflitos, eu não posso assumir, então às vezes vai pela defensoria ou para advogado particular. Mas eu já fiz um caso, eu já tive um júri com o doutor Edilson, que eu fui contratada só para o júri. Eu acredito que nós estamos em 2022, acredito que foi em 2018.
um tio e um sobrinho. Você acredita que eles passaram boa parte da instrução processual presos, acusados de tentativa de homicídio primários? Quando eu fui contratada para fazer o júri, eu peguei assim uns 2 dias antes, foi um fato que me marcou. Que eu procurei no processo, eu vou logo para cima, eu analiso o processo de trás para frente. Essa é uma outra técnica também que é bom ser utilizada. De trás para frente, denúncia, vai logo na denúncia para saber a acusação. E eu verificando, gente, cadê a materialidade? Estão sendo acusados de ter atirado e tal. Cadê a materialidade? Cadê o exame de corpo de delito? Porque foi uma tentativa. Nada. Preparei ali, quando eu cheguei, que eu me sentei no júri. Aí o doutor Edilson, nunca me esqueci do doutor Edilson. Doutora, vamos nós. É com você aí, vamos aqui. Doutor Edilson, vem cá. Chamei. Cadê a materialidade desse processo? Aí ele, doutora, não acredito. Doutor, não tem a materialidade. Procurei. Cadê o exame de corpo de delito? Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu me reportei ao Ministério Público na hora para apresentar, porque a gente tem que apresentar a nossa tese, e eu cheguei e me manifestei no sentido de que a defesa tinha acabado de estudar o processo, porque eu não ia deixar o promotor. Se eu tivesse agido de má fé, eu tinha deixado ele falar, para eu vir, cadê a materialidade? Podia fazer isso, sim, mas eu não achei que seria uma atitude ética. Então, o que foi que eu fiz? Conversei com o juiz, conversamos com os jurados, e a minha tese de defesa foi acolhida prontamente. O Ministério Público olhou e disse, não, tem o que fazer. Então, essa foi uma estratégia, assim, fantástica, que, assim, a própria família agradeceu demais, mas o prejuízo já tinha sido feito, não pôde ser remediado. E foram os meses que eles passaram presos. Como é que existe uma audiência de instrução, doutor Yuri, com a ausência de materialidade? Como é que você pronuncia, como é que você pronuncia a júri com ausência de materialidade? Uma coisa são indícios suficientes que um juiz pode sim pronunciar. Outra coisa é a ausência. Não existia, não tinha. Por mais que tivesse cometido, mas não tinha. Então esse júri aí foi um júri também que me marcou, porque a estratégia aí foi muito massa e eu fiquei assim muito satisfeita. Eu comemorei muito esse júri que eu acho assim, muito importante da gente observar é que quando a gente faz pedido em sede de delegacia, o delegado ele não acata. Não. Quando é a promotoria que faz pedido em sede de delegacia, eles acatam. Sabe por que acontece isso? Porque nenhum advogado vai lá na corregedoria poder fazer o procedimento contra ele. Mas se ele nega um pedido da promotoria, a promotoria de pronto atendimento vai lá e faz. Porque não existe hierarquia entre promotoria, entre juiz e entre delegado. O delegado ele é discricionário para poder fazer o que ele quer. Sim, mas ele acaba com medo de receber um processo. E aí você tem que entender que o quê? O delegado está ali para fazer o quê? O delegado está ali para poder buscar a verdade real dos fatos. Se ele negou o seu pedido, peça para o juiz para fazer. Se foi negado, você entra com habeas corpus como juiz, como autoridade coautora, porque aquilo dali tem que ser feito. Porque aquilo dali vai trazer verdade para os fatos. Porque só não para o réu e sim para a vítima. Isso não pode ser feito. Então, porque às vezes, quando a vítima morre, ela vira santa. Quando a vítima morre, pode ser um maior criminoso. Ela virou santo. Virou, Maria, só falta botar uma aureazinha na cabeça. Eu diria muito, virou santo. E essa é até uma das teses que eu vi lá no curso que eu fiz lá em Recife, que ela é conhecida como a rainha da clemência, né, a defensora pública. Ela diz que nesse tipo de situação, ela leva a história da Bela e a Fera. Por que a Bela e a Fera? Porque ali na Bela, toda princesa a gente acha que tem que ficar com o príncipe. E aí quando a Bela ficou com a Fera, todo mundo não queria que a Fera ficasse com a Bela. Quando você vai ver, a Fera tratou muito melhor a Bela. Ou seja, aquela pessoa que tem uma aparência feia, que é o que o processo faz com o réu. Ele transforma ele numa fera, mas aquela pessoa ela tem uma história de vida. Sim. E aí a vítima, mesmo tendo uma história errada, ela se transforma como se fosse um príncipe do processo. Isso então, mesmo. Você trazer esse tipo de informação para o processo. Quem é a vítima? Quem é o réu? Qual é a história deles? O que foi que aconteceu de fato? Tudo isso tem que ser analisado para poder observar, para que os jurados tenham uma outra observação do processo. Porque o que o processo faz? Ele criminaliza a pessoa.
Em regra, o processo não era para passar da pessoa da penada, não era para trazer prejuízo sem condenação. Mas a partir do momento que ele recebe um processo, ele perde emprego, ele perde amigos, ele perde familiares e ele se vê no caminho sem rumo. É isso mesmo. Por isso que, olha, quando eu estou nos meus debates orais, eu costumo sempre, além dessa questão dos jurados, contar, narrar o histórico da vítima. Gente, não adianta você ir para um júri sem você saber de nada da vítima. É um outro segredo, sabe? Porque às vezes a vítima, ela já tem um histórico de crimes, ela já tem uma certa vivência com o delito, o porquê que levou aquele teu cliente a cometer aquele crime, o histórico no sentido de, por exemplo, se for numa questão de um feminicídio. Então, você tem que trazer à baila todo o histórico da vítima. Foi através disso que eu já consegui grandes absolvições. Inclusive, às vezes, a gente, quando o que causa comoção social, eu fiz uma defesa de júri em que teve o Uber foi vítima do homicídio, e o Uber é um cidadão, né? Uma pessoa que tem um trabalho aí registrado e tudo, mas ele foi vítima de um homicídio. Então, aquilo naturalmente já causa uma comoção social em relação. Ai, mas ele estava trabalhando, por que fizeram isso? Não é bem assim. Nós que conhecemos os autos do processo, que levamos a júri, a história é totalmente diferente. Às vezes, o que leva a essa situação, o histórico, o envolvimento, já existia envolvimento com o crime, inclusive familiares. Então, levou a umas circunstâncias em que ele vivia, que ele só tinha aquela profissão de Uber ou de caminhoneiro, também que eu já fiz também de caminhoneiro, ou de caminhoneiro. Então, não são todas aquelas pessoas que têm uma profissão, que é porque foram vítimas de crimes, certo? Lógico que não justifica, não estamos aqui colocando que justifica ter sido vítima ou ter morrido, não é isso. É uma postura, a primeiro momento, colocada. Além dessa questão do histórico da vítima, para que os jurados conheçam a vítima da sua boca. Porque o Ministério Público ele vai trazer somente que ele foi vítima de um crime e vai ali acusar teu cliente de uma forma agressiva, que ele cometeu lembrando, todas as informações sobre a vítima devem ser acostadas no processo. Você não pode falar sem informação no processo. Eu sou uma investigadora nata. Gente, eu sou investigadora. Eu já desenrolei tanta coisa em processo. E aí eu levo para o tribunal do júri e ataco, sim, o inquérito policial com todo respeito às autoridades policiais que conhecem, respeitam, mas eu levo e ainda digo que eles deixam para a instrução processual o que era para ser resolvido no inquérito policial. E aí vem o Ministério Público alegar só, porque quando favorece um depoimento, favorece ao Ministério Público no inquérito, ele vai lá, bate só no inquérito. Quando favorece o da instrução, quando é o da defesa, não, mas no inquérito ele falou isso e já na instrução falou aquilo. Então, tem esses conflitos que você tem que evitar. Trazer o inquérito policial, falar sobre o histórico da vítima, né, doutor? Tudo isso aí é chave. Uma situação, duas teses, né, que eu acho importante que as pessoas saibam, que a maioria dos advogados não sabem. É o quê? Geralmente, quando há troca de tiros entre, tipo assim, duas pessoas realizaram um assalto e aí estão fugindo, a polícia corre atrás e começa a ter troca de tiros. O que é que o Ministério Público denuncia? Tentativa de homicídio contra os policiais. Ah, demais! Só que aquilo dali não é tentativa de homicídio contra os policiais, isso ali é resistência à prisão. Mas só vai ficar claro se você interrogar os policiais em tribunal do júri. O juiz não vai desclassificar de forma nenhuma aquilo. Então, aquelas perguntas não devem ser trazidas na audiência de instrução. Leve elas para júri. Por quê? Se ficar identificado que eles não se conheciam, que ele nunca tinha ameaçado, que ele não tinha motivo para matar ele, o motivo era fugir da prisão. Então, a resistência à prisão, a pena cai muito. Outro tipo de situação, a maioria das vezes, as pessoas cometem crimes, né, drogados, altamente drogados, e não sabem nem o que foi que aconteceu. A maioria comete crimes. O cara é preso em flagrante. E aí, quando ele é preso em flagrante, dentro do presídio não tem um psiquiatra para poder avaliar se ele teve ou não condição de praticar aquele crime. A família não tem condições de fazer. Você pede para o juiz nega.
E aí o que é que você pode fazer? Leva as testemunhas para o tribunal do júri e pergunta: ele é usuário de drogas? Ele passava quantos dias na rua fugindo de casa para poder usar drogas? Ele vendia os móveis de casa para usar drogas? Apesar de não ter um laudo médico, o jurado ele pode decidir. E o artigo 45 da Lei de Drogas fala que nesse tipo de situação tem uma absolvição imprópria, ele tem que ser absolvido. E aí o juiz decide se vai colocar ele numa situação de um tratamento ambulatorial ou não. Mas no período que ele passa preso ali, já deu tempo dele se tratar. Então, quando você vai no júri, tem que absolver, não precisa ter tratamento novamente. Então, são técnicas que vocês podem utilizar. Outra questão aqui, bem assim, notória, que eu já consegui absolver 2 mulheres presas por tráfico de drogas, só falando da questão em respeito ao princípio da oralidade, sobre a questão da autoria e materialidade delitiva. Quando os policiais chegarem para prestar depoimento em juízo e chegarem e disserem assim, eu não lembro, não estou lembrando. Gente, se não está lembrando, o Ministério Público ou o juiz não pode chegar e ler o depoimento que ele prestou no inquérito policial, certo? Então, o que acontece? O máximo que o Ministério Público pode fazer é uma pergunta, ler, no caso, só falar do fato, e para o esclarecimento, ele não pode fazer, nem pode trazer nenhum tipo de fato para que ele se lembre. Ou então fazer aquelas perguntinhas. Mas você, não, né? naquele dia você estava lá? Estava. A droga apreendida realmente foi essa aqui? Foi. Então porque aí ele está trazendo de indução. Você está induzindo a pessoa a uma resposta, assim ou não. Você está perguntando, né? Foi mesmo. Tá? Você está perguntando aquele lado no processo. Isso. Aí o que você faz? Quando, olha, existe um crime, existe a figura típica. Então, o que é? Autoria, materialidade, nexo causal entre a ação e o resultado. Tem que ter um intercrimes, que a gente fala, né, doutor Yuri? Então, se o policial que está ali para comprovar a autoria delitiva, por mais que tenha materialidade, por mais que tenha sido encontrado droga, mas se os policiais estão dizendo que não se lembram, gente, a absolvição na hora, não tem outra tese, por ausência de comprovação de autoria. Não existe até porque o artigo, acho que é 156, se eu não me engano, do CPP, ele fala que o juiz não pode condenar com elementos de informação. Eu acho que não, se não for 156, eu acho que é 157. É nessa aí. Não pode. Outra coisa também é a materialidade delitiva também no tráfico de drogas. No sentido de que a droga foi apreendida, o policial foi lá e disse, não, eram eles mesmo, a gente encontrou eles com a droga. E cadê o exame, o laudo de constatação definitivo? Agora tem 2 situações aí. Primeiro, houve o laudo, mas o laudo não foi conclusivo. Então, a ausência de materialidade... Laudo temporário, né? Primeiro tem tipo um laudo provisório, e depois tem o laudo definitivo. Isso. Só que o laudo, realmente veio o laudo definitivo. Uma situação curiosa. Veio o laudo definitivo, mas esse laudo definitivo estava defeituoso. Não existia realmente uma comprovação de que aquilo era droga. No definitivo, ele veio defeituoso. Ele nem disse assim, é droga ou não é. Porque hoje já tem até decisões dos tribunais no sentido de que existiu o laudo provisório feito por peritos oficiais, ele vai suprir o laudo definitivo. Mas nesse caso foi por policiais. Então, o que foi que eu argumentei? Absolvição por ausência de materialidade. Na dúvida, tá lá a droga, então o juiz teve que absolver. E tudo isso aí você traz para júri popular. Olha, até através desse exemplo que eu dei, não existiu a materialidade nesse júri. E aí o júri foi o quê? Praticamente o Ministério Público não teve nem o que fazer. Isso é importante pela situação dos crimes conexos. Porque qualquer crime que for cometido com homicídio, ele puxa a situação. E aí o júri vai decidir se teve, se não teve, se foi, se não foi. Então é importante trazer também essas informações para o processo. Outra coisa aqui sobre o tempo utilizado. Se eu recebi essa pergunta, doutora Viviane, o tempo utilizado, ele faz uma diferença? Aí foi no iníciozinho que a gente conversou. Gente, aproveita o tempo da defesa. Agora, não fique repetindo.
Você tem que usar o tempo para falar do histórico da vítima, para falar do réu, para falar do inquérito. Aí do inquérito você passa para a instrução processual. Da instrução processual você leva já para a fase de júri, que é a segunda fase, em que você vai ter que mostrar para o jurado onde está a contradição. Quesitação é muito importante, trazer a quesitação no data showzinho, no PowerPoint, explicar direitinho a quesitação. Isso mesmo. A resposta que ele vai ter que dar. E aí você tem que... As cores também são muito importantes. A resposta que você quer tem que estar em verde. Tem que demonstrar, porque se você coloca uma resposta em vermelho, ele dá, tipo assim, a mente vai passar que é algo errado. Então, é verdade, o vermelho ele traz a coisa negativa. Isso. Porque nós, quando falamos vermelho, até em época de escola, quando errava uma questão, vermelho, tá lá o Ezinho. E azul e preto era o positivo. Então, até isso também, até a forma de você, como você se apresenta às mulheres. Gente, as mulheres, eu vou dizer uma coisa. Vá com uma maquiagenzinha. Como eu sempre digo, a mulher advogada, o homem, quer dizer, a classe advocatícia, ela tem que estar bem vestida, principalmente as mulheres, que são vaidosas. Então, mas olha, vá para o júri, vá vaidosa, se arrume, mas cuidado com os exageros. Às vezes a pessoa bota alguma coisa lá no cabelo, entendeu? Que chama a atenção do júri. O júri, ele tá ali, ele tá te olhando. Se você tá tossindo, ele tá olhando. Se você tá fazendo uma cara feia, ele tá te olhando. Tudo é você. Você é o cenário naquele momento. Então, você evita qualquer coisa que chame no sentido negativo, não é do positivo. É no sentido negativo. Outra situação. Atrapalhe o promotor. Quando o promotor estiver falando, jogue um livro no chão, peça para a senhora servir café para os jurados. Atrapalhe o promotor também, porque ele vai lhe atrapalhar. Só que você tem que atrapalhar ele de uma forma inconsciente, que os jurados não percebam isso. Às vezes derruba um livro, às vezes... Às vezes está conversando aqui com um colega, fica um puto quando a gente está conversando assim, lógico que com todo respeito, né, doutor Yuri? Com todo respeito. Quando eu tô conversando aqui, que eu olho tão puta ali do outro lado. Ai, não sei o quê. Tô nem prestando atenção, porque a dali chama a atenção. A gente se movimentar, porque a gente tem toda a liberdade de transitar. Eu levanto, às vezes, até na própria fala do júri, quantas vezes eu me sentei, ia lá aqui em Sobral, ficava ali em cima, atrás do juiz, ficava outro advogado, entendeu? Já fiz júri com 2 promotores também. E aí a gente ficava ali conversando, numa boa, e o promotor lá falando. Todo mundo apresentando suas teses. Então você tem a liberdade de transitar no tribunal da forma que você quiser, como também nas próprias audiências, né? Então, isso é muito importante. Com relação ao grupo. Eu observei que assim, se você não tiver possibilidade de fazer em grupo, vá só. Mas se você tiver possibilidade de trabalhar com um grupo, eu acho importante. Por quê? Porque você, às vezes, não consegue perceber todas as perguntas que tem que fazer. Às vezes, você esquece alguma coisa. Às vezes, o promotor fala uma coisa que você não lembra. Às vezes, tem alguém que tem que ficar mexendo. Se você vai apresentar vídeo, se você vai apresentar página do processo, vai ter que alguém que vai ter que mexer no computador. Então, assim, eu acho que para você fazer um júri só se você for muito experiente. Se você não tem essa experiência toda, só faça um júri só se não tiver escolha nenhuma. Às vezes é melhor você fazer em grupo e fazer uma coisa bem feita do que você fazer só e ficar arrependido. E assim, você tem que dar o melhor de si. Porque muitas das vezes, para o cliente, né, não importa nem o resultado, ele vai importar pelo serviço do advogado. Que foi que o advogado fez, tipo, lá no Mato Grosso, a gente perdeu, mas o cliente ele ficou muito feliz com o resultado. Porque ele viu que você fez tudo, vocês fizeram de tudo, entendeu? Isso é importante. Ele mesmo achava que ele ia ser absolvido com todas as situações. Então, quando chegou lá no final, ele disse assim, doutor, eu sei que o resultado não foi o pretendido, mas eu quero lhe agradecer muito, porque eu fiquei muito agradecido pelo esforço que você fez. Você fez de tudo que tinha para fazer. A sincronia total da equipe. Para poder me defender, senão você. Isso então, mesmo. E outra coisa... e outra coisa, a participação do advogado, nesse momento, ele minimiza muito a situação do cliente dele.
Poderia ter sido pior ainda se ele não tivesse uma defesa, não tivesse tido essa defesa brilhante com essa sintonia entre vocês. Quando saiu o resultado negativo, a gente observou na cara da juíza que foi uma surpresa. Até porque a juíza colocou no mínimo legal. Ela colocou no mínimo legal. Ela foi sempre solícita. Ela disse assim, se vocês quiserem fazer o pedido de transferência, vocês podem fazer. Vocês vão recorrer, né? Ela falou desse jeito, vocês vão recorrer, né? Até a juíza falou, vocês vão recorrer, né? Então, tipo, ela tinha observado que o que tinha que fazer foi feito. Ela parabenizou a gente no final, o promotor veio parabenizar a gente no final, porque viu que o trabalho tinha sido bem feito. Eles achavam que... O promotor mesmo falou, olha, eles aí são muito experientes. Pela situação que a gente estava lá, porque a gente foi de corpo e alma para poder fazer um bom serviço. Então, até eles falaram para o jurado que a gente tinha experiência sem ter. Isso. E eu vou fazer só uma colocação, essa questão de grupo. Eu já fiz júris envolvendo 7 réus eu já fiz júri envolvendo 7 réus, em que eu era advogada de defesa de 4, porque não poderia ser dos 7, até porque também tinha algumas situações que ficavam meio contraditórios. Não era nem que um estava acusando o outro, mas não por questão de ética, eu não quis adentrar nessa outra defesa dos outros 3. Para você ver até que nisso você também tem que ter uma certa ética profissional, que nem sempre o pagamento dos teus honorários compensa essa tua posição. Às vezes prejudica até o júri inteiro. O que eu acho? Eu acho que em grupo é importante se tiver uma interação no sentido, a não ser que são vários réus. Existe um grupo que há vários réus e as famílias contratam vários advogados. Aí tem que haver uma sintonia entre os advogados. E outra é quando a família, às vezes, contrata um, mas você tem outros colegas na sua equipe, no seu escritório, e aí vocês 3 vão naquela mesma defesa. Existe essa questão. Então, o que eu aconselho sempre? Eu aconselho que seja dividido. Quem vai falar sobre as provas, quem vai falar sobre os fatos, entendeu? Por quê? Para que eu não esteja falando, vamos supor, eu esteja falando das testemunhas e de repente eu saia de cena e vem meu colega e fala das testemunhas. Porque aí já vai ter uma quebra. Qual é essa quebra? Até uma quebra de postura, porque a sua postura é diferente da do colega. Pode ser que o colega venha com uma postura mais firme, ou pode ser que não. Então, sobre o mesmo contexto de prova, eu não aconselho mudar naquele momento. Eu vou ficar assim, só com a vítima. Fica só você. Teses conflitantes de réus diferentes. Tipo assim, são vários réus, e aí às vezes as teses são conflitantes. Peça desmembramento do processo. Até porque também, nessa situação do desmembramento, eu só peço desmembramento ou separação de processo quando eu vejo que a situação está gritante. Porque você sabe como é a nossa justiça. Entendeu? Quando o cliente da gente está solto e vai a júri popular, a gente pode tudo. A gente não tem pressa. Mas quando o cliente da gente está preso, a gente tem que medir qualquer atitude que a gente vai tomar, inclusive esse desmembramento do processo, para que ele seja realmente favorável, para que ele não venha retardar mais o processo. Nesse meu caso lá do Mato Grosso, ele foi essencial. Por quê? Porque assim, quem tinha cometido o fato era o outro réu. E aí, como eu ia trazer ele para audiência conjunta, se eu tinha que pegar e xingar ele, dizer que foi ele que fez, que foi isso que aconteceu, e não sei o que, a gente tinha que ficar a defensoria jogando para o meu cliente, eu jogando para o cliente dela, ia ficar uma confusão muito grande e a promotoria sobre sair da situação. Então, foi o que aconteceu. A defensoria entrou com recurso em sentido estrito para poder recorrer da decisão de pronúncia e eu coloquei para frente. E aí, o que acontece? Se lá no recurso for desclassificado, aquela desclassificação também vai pegar para o meu cliente. Então, botar meu cliente para frente, ver se eu conseguir absolver. E aí, se não, lá o recurso dele é sempre também para o meu cliente, entendeu? Mas você costuma, assim, agilizar muitas vezes? Eu faço isso. Quando eu vejo que eu não estou tendo êxito, que o juiz não quer soltar tribunal, muito menos, que é um problema hoje nos nossos tribunais estaduais. Você apressa o processo para ir para júri, doutor? No princípio, ele acaba comigo, esse dúvida para a sociedade. Porque ninguém quer mais trabalhar. Bota para o jurado e o jurado decide. Não. Dúvida é do jurado. Vai para lá, para o júri. Mas você costuma fazer isso? Você está vendo que você não está tendo êxito? Não. Olha, vem cá, família, vamos conversar.
vão para júri agora, porque lá no júri pode ser que dê certo. Já aconteceu isso com você? Já, nesse caso do Mato Grosso, eu disse assim, olha, é o seguinte, aqui a situação é o quê? Aqui a gente vai ter que recorrer para o tribunal. Só que aqui eu quero desclassificar para lesão corporal seguida de morte, mas teve uma morte ali. O tribunal nunca, nesse tipo de situação, vai acatar. Só se for algo assim que esteja muito na cara. Exemplo, já tem posicionamento do tribunal que meio cruel não é quantidade de tiros, quantidade de explosivos. Então, se tiver uma situação de meio cruel porque foram 5 tiros, aí eu entro com recurso, porque eu sei que o tribunal tem que derrubar a qualificadora. Mas se for algo que assim, que ainda gera dúvida, eu não vou para o recurso porque meu cliente está preso. Justo. Eu dificilmente eu entro com Aí, recurso. aqui no Ceará, para ter uma resposta no recurso sentido estrito, é mais de 1 ano. E aí, para Eu não marcar o recurso, entro. são mais 6 meses, o cara vai ficar preso quanto tempo? Vai cumprir a pena toda presa? Eu tenho, assim, uma situação comigo mesmo. Eu não entro com recurso. Se meu cliente está preso, eu não entro. Por mais que eu veja que tem uma situação favorável para ele, justamente por isso. Porque vai retardar ainda mais a situação, porque não vem. Não vem. É muito mais fácil você apressar ali, preparar logo tudo. É isso que eu faço sempre. Converso com o juiz, vamos ver uma pauta aí, porque eu sei que eu vou ter êxito, mesmo com condenação no tribunal, mas vai resolver a situação. Nem que ele saia no semiaberto, nem que ele saia com a tornozeleira, mas chega da espera da prisão. E eu já vi casos de colegas entrando com recurso com o réu preso, porque vai batalhar realmente ali, muitas vezes, para modificar a situação de uma coisa que não vai, ou então, nesse caso, que é até plausível, de ver que pode ser modificado mesmo, mas infelizmente a nossa justiça não nos ajuda. É muito lento. Eu então, só entro passa em casos anos. que eu tenho um posicionamento favorável. Se eu observo que tem um posicionamento favorável, aí eu entro para poder derrubar a qualificadora, para poder fazer Sim, aquilo. sim. Se não tiver, não compensa entrar. Você vai deixar o seu cliente preso, a família vai ficar mais aperreada, vai perguntar pelo prazo e não desce, e você tenta despachar, e aí só marca logo habeas corpus, recurso sentido estrito, não tem prazo para acontecer. E aí, Não, e o juiz vai dizer, bom, doutor, eu estou aqui aguardando o resultado do recurso. Eu não posso fazer nada, não é? Então, essas situações aí, tem que ter... Olha, gente, Tribunal do Júri, eu sempre coloco. É uma forma também de captação de clientes, no sentido de... Captação não, usei o termo errado. Prospecção de clientes, no sentido de que você pode sim se especializar no Tribunal do Júri e também trabalhar em todas as áreas como eu faço, na execução penal, tribunal e tal. Nesse sentido, quando você pega um processo de vários réus, que só você é advogado, leve alguns assistentes, seja estagiário para poder estar ali, né? Ou um colega advogado mesmo para estar ali te assessorando. Geralmente eu faço isso. E às vezes muita gente também, muitos colegas se oferecem, principalmente ali os acadêmicos para estar ali com a gente, advogados iniciantes, a gente leva essas pessoas que a gente faz questão de ensinar, de mostrar como é maravilhoso o Tribunal do Júri, como a gente se emociona, como eu digo que é o direito propriamente dito. Eu bato na mesa e digo, gente, me desculpem meus colegas que não atuam no júri, mas que são criminalistas. Mas o júri é o direito criminal nato. O verdadeiro criminalista, ele tem que fazer um júri na vida dele. Faz pelo menos 1, 2 júris, aí ele tem que passar pelo Tribunal do Júri. Tem que passar, porque ali é o direito propriamente dito, é a emoção, ali você sente a dor da família, seja da vítima, ou seja do teu cliente. E as técnicas, a gente está falando aqui, o doutor Yuri, de uma forma mais conhecedora aqui da prática, mas não é tão difícil se você tiver um preparo, um estudo, lógico, o teu júri, depois dar uma estudada, estudar as técnicas de atuação no júri. E sem a experiência, sem a atuação, você não vai se conhecer. E esse conhecimento de si mesmo vai vir com essa experiência em suas atuações. Você vai ver se você realmente é uma pessoa que atua com mais combatividade ou se você é uma pessoa mais calma. Mas uma coisa eu deixo o recado. Nunca baixe a cabeça no momento da sua atuação. Não deixem tirar o seu brilho, não é, doutor Yuri? Não deixem mostrar ali que você não é capaz. Preparação é tudo, isso mesmo. Não deixe mostrar que você não é capaz. Não deixe ali passar que a defesa está ali, fazendo um papelzinho de defesinha de bandido, de qualquer nessa situação que eu fico indignada, que são uma hipocrisia, que hoje, quando falo, eu faço é rir. A pessoa que trabalha no Tribunal do Júri, eu realmente cheguei a essa conclusão de que
ela tem uma coragem muito grande, porque você está dando ali a cara a tapa. A pessoa, todo mundo ali está lhe conhecendo. Você está sendo sacrificado, tanto pela família, até mesmo do acusado, ou pela família da vítima. Ali você está sendo analisado em todos os sentidos, não é, doutor Yuri? Você está sendo ali analisado de todas as formas. Inclusive, o que é que eu acho, né? Eu acho que tem gente que, eu tenho vergonha de falar em público. Mas essa vergonha de falar em público só é quando você não sabe determinado fato. Se você se prepara muito, se você tem conhecimento específico sobre aquilo, a situação de falar em público não vai ser um problema, porque aquilo dali que você treinou tanto para falar, vai sair de forma natural. Então, mesmo que você seja atrapalhado, você vai falar da mesma forma, você vai seguir, porque você trabalhou o seu cérebro para aquilo. Isso. Então, é importante a preparação de todo momento, conhecer todas as folhas do processo, ter anotado um resumo de tudo, colocar uma divisão. Se o processo for físico, né, tirar cópia de tudo. Pegar aqueles post-its de cores diferentes. Colocar, exemplo, rosa para depoimentos, amarelo para exame de corpo de delito, tal parte sobre audiência de instrução. É importante que você faça essa divisão até para se organizar para o tribunal do júri, para na hora não ficar perdido, porque o promotor vai perguntar, isso aí tá onde? Você tá falando tá em quê? E aí você vai se perder, porque você vai ter que procurar para poder mostrar e aí perder o tempo. Então, a preparação é importante para isso. Estão colocando aqui, doutor Yuri, doutor, não conseguir soltar o cliente, ficar com raiva e ameaçar. Gente, olha, a situação é muito clara. Por isso que eu sempre trago assim no meu trabalho a coerência, né? A transparência, argumentos alinhados, emocionalmente controlado, tecnicamente com o emocional controlado e estratégias que são aplicadas com sucesso, que são justamente a característica de cada um. Nesse caso aqui, se não conseguir soltar, você tem que falar com o teu cliente, mostrar para ele quais são as possibilidades de vir uma decisão, seja favorável a uma soltura, mesmo com uma condenação ou não. O que você não pode, assim, que a gente sempre coloca, é prometer um resultado assertivo. Não, vai ser solto. Até porque você pode estar vendo 90% de chance de soltura, mas cada juiz tem uma sentença, a cabeça dos jurados ninguém manda. O doutor Yuri está dando aqui um exemplo de que foi fazer um júri fora que estava com aquela esperança, aquela certeza de que poderia ser favorável, não é isso, doutor? E no entanto... E assim, o que vocês têm que colocar na cabeça é o quê? Que processo de tribunal do júri, principalmente homicídio, a lei fala uma coisa, mas as decisões vão ser contrárias. Por quê? Porque é uma política atual do STF, do STJ, em deixar clientes de homicídios presos. Geralmente você vai só conseguir soltar clientes de homicídio em quais situações? Ilegalidade na prisão, dependendo da situação, e excesso de prazo. Porque é uma política específica do STJ. Inclusive, eu estou fazendo meu TCC para minha pós, e aí eu fui questionar para as pessoas que trabalham nos tribunais, assim, que diabo é isso? A lei fala isso aqui, mas em caso de homicídio eu consegui observar que quase todos são negados. Por quê? Porque é uma política estatal que está acontecendo para esse tipo de situação. As penas estão aumentando, estão querendo tirar determinada situação, estão querendo tirar do tribunal do júri, estão querendo fazer isso, estão querendo fazer aquilo, que é uma política de lá. Então você já tem que dizer para o seu cliente, olha, aqui você só vai ser solto se tiver alguma ilegalidade na prisão ou se tiver um excesso de prazo na marcação da audiência. É isso mesmo. Então antes disso, eu não consigo lhe fazer, não consigo lhe soltar. Com certeza. Doutor Yuri, olha, nós temos 1h30 de live, mas tá show. Eu tô com medo de perder, cair essa live e não ficar salva. Mas olha, aqui eu quero dizer que foi um prazer imenso você aqui conosco, interação total. Eu já previa isso, essa interação. É sempre bom a gente conversar sobre experiências, né, na área criminal. Vamos repetir, lógico, ou pode ser até tribunal do júri ou outros temas. Vamos repetir para a gente trazer maiores conhecimentos aqui para os nossos seguidores. Então, a todos que estiveram aqui com a gente, um abraço grande. Gente, olha, não esqueça de nos seguir. Se tiver perguntas, vai lá no direct, tanto no meu quanto do Dr. Yuri. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente. E aí o Dr. Yuri aqui também vai se manifestar, vai falar também na questão de
de resposta aí, que eu vi aqui também que ele é muito querido, muito obrigado. Tá aqui o pessoal aqui todo acompanhando ele, né, não, doutor Yuri? A gente se encontra nas labutas dos presídios, deixar isso bem claro. E a gente já conversa sobre algumas situações. Gente, eu queria agradecer muito a oportunidade, todo mundo que está essa 1h30 assistindo aqui. Queria agradecer a doutora Viviane pelo convite. Inclusive, eu já quero pedir para ela a oportunidade de algum dia trabalhar no Tribunal do Júri com ela. Num segundo semestre, eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Esse primeiro semestre, para mim, tá uma loucura, mas eu quero muito aprender. E assim, eu acho que a nossa missão aqui é nunca querer ser maior do que o outro. E sim, você ser aberto para críticas, e críticas que sejam até construtivas, né? Para você poder melhorar. Nunca pensar que você está 100% pronto, 100% preparado, que você não precisa ouvir a situação de ninguém. E aí, eu gosto muito de aprender, gosto muito de conhecer, por isso que eu estou me proporcionando a fazer um júri com você. Claro. Para poder aprender com você, aprender melhor, ver quais são as técnicas, ver o que é que eu posso melhorar no meu trabalho. E se eu puder, né, agregar alguma coisa, também queria agregar. E aí eu queria dizer que foi um prazer. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. E se quiser marcar outras lives, também estou disponível. E é isso, pessoal. E olha aquele nosso projeto que tem que bombar, viu? Depois a gente vai conversar. Doutor Yuri, você vai sim participar de júris comigo, faço questão também, tá? Nós vamos ter ainda muitos encontros, próximas lives, projetos aí para a gente poder esclarecer. Já me perguntaram, doutora Viviane, você está entregando ouro? Gente, eu não estou entregando ouro. Na realidade, eu estou entregando, falando até assim, estou entregando o ouro, que sou eu, o meu conhecimento, mas de uma forma não egoísta, uma forma de compartilhamento, que eu acho que eu aprendi, tudo que eu aprendi foi com muito mais dificuldade. Eu acho que hoje nós estamos no momento atual de passar isso para as pessoas de uma forma bem mais dinâmica e com uma maior facilidade. Nesse sentido, pessoas que possam nos ter do lado, que possam me ter como profissional do lado para poder acompanhar a caminhada, coisa que muitas vezes nós não temos. Então, realmente, eu digo até assim, gente, realmente o meu conteúdo é de ouro, a experiência que eu tenho é incrível. Eu posso dizer isso com toda a propriedade. Então, eu transbordo o conhecimento, doutor Yuri. E eu fico tão satisfeita quando eu passo, quando eu recebo críticas, ou então quando eu recebo elogios, porque realmente a gente sempre é inspiração de alguém. Ou eu, ou você, qualquer um de nós. Tá? Então, lhe agradeço demais. Foi um imenso prazer. E nós vamos ter mais encontros, inclusive os tribunais dos júris, que vem alguns por aí. Tá certo? Então, gente, beijo, um abraço, doutor Yuri. Até a próxima. Um abraço, até.